Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 25º domingo do tempo comum e celebrando o mês da Bíblia também, nesse mês de setembro, praticamente encerrando esse mês. E nós, mais uma vez no Evangelho, assim como na semana passada, nós ouvimos que Jesus, para falar de um tema, ele usa de uma parábola. Semana passada ele falava sobre o perdão, ele contou uma parábola. No Evangelho de hoje, que ele traz também um ensinamento da generosidade do Pai, ele também usa uma parábola. Eu não sei se vocês recordam, mas semana passada eu comentava isso. Uma parábola, quando Jesus contava, ela tinha pelo menos 3 elementos. Primeiro, quando Jesus contava uma parábola, ele usava elementos do dia a dia. Aqui, mais uma vez, ele está usando o elemento da relação patrão e empregado. E no Evangelho de Mateus, não sei se vocês percebem, mas aparece muito esse tema do dinheiro, da riqueza, a relação patrão e empregado. Por que que aparece isso no Evangelho de Mateus? Qual que era a profissão de Mateus, vocês lembram? Ele era um cobrador de impostos. Por isso que esse tema do dinheiro, esse tema da riqueza, aparece muito no Evangelho de Mateus, porque o próprio Mateus aprendia de Jesus aquilo que ele havia deixado, aquilo que era a profissão antiga dele. Então, uma parábola contém os elementos cotidianos, do dia a dia. No Evangelho de hoje aparece, mais uma vez, a relação patrão e empregado. O segundo elemento de uma parábola. Quando Jesus contava uma parábola, ele fazia comparações. Então aqui ele está transmitindo um ensinamento e fazendo uma comparação a partir dessa parábola. E o terceiro elemento, o mais importante, toda parábola que Jesus contava tinha por detrás um mistério, um enigma. O mistério do Evangelho de hoje, da parábola de hoje, é mais uma vez a generosidade do Pai em relação a nós, seres humanos. E Jesus contando essa parábola, ele usa tanto os elementos do dia a dia, da sociedade daquela época, da sociedade judaica, que ele conta uma parábola que um patrão saiu de madrugada, encontrou alguns parados ali na praça, alguns no mercado, e chamou para que eles trabalhassem na sua vinha. E naquela época realmente era comum. Logo na madrugada, aqueles que queriam ter um dia de trabalho, eles paravam nos comércios, paravam em alguns pontos estratégicos, e eles ficavam esperando que um patrão passasse e oferecesse serviço. Eu fiquei imaginando, se fosse no Brasil, acho que a turminha parada no bar estava jogando truco ou cacheta, até chegar o patrão. Então realmente eles naquela época, ficavam esperando em pontos estratégicos que um patrão passasse e oferecesse um dia de serviço. E aí o que nós ouvimos na parábola? O patrão chamou alguns pela madrugada, depois ele chamou alguns na praça às 9 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde. E a jornada de trabalho para aqueles que começaram no primeiro turno, vamos dizer assim, era praticamente 12 horas. Eles foram chamados de madrugada, começaram às 6 da manhã e depois ficavam até às 6 da tarde. Naquela época também não se tinha energia elétrica como hoje, com essa facilidade. Então começava a escurecer o dia, cessava o trabalho. E aí o que a parábola vai nos dizendo? Ele chama todos esses trabalhadores, cada um a seu tempo, e depois no final do dia, ele vai fazer o acerto. Chama os que trabalhou às 5 da tarde, e aqueles pensavam que receberiam o que era justo, e realmente receberam um denário de prata, uma moeda de prata, e aqueles que vieram antes, o que eles poderiam pensar? Bom, se eles trabalharam 1 hora, das 5 às 6, então receberam uma moeda de prata. Quem trabalhou das 3 às 6, 3 moedas. Quem trabalhou, começou ao meio-dia, 6 moedas. Quem começou às 6 da manhã, 12 moedas. Mas não foi isso que o patrão fez. Ele pagou a mesma quantia para cada um. Não que o patrão fosse mesquinho. Não, ele não era mesquinho. Mas esse era o acordo. Na verdade, o patrão não estava sendo mesquinho nem justo. Ele estava sendo generoso. E aí Jesus está mostrando a generosidade do Pai em relação a nós. Por isso que a primeira leitura fala: os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos.
Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os nossos caminhos são muito legalistas, justiceiros, quando nós ainda cumprimos aquilo que é certo. Porque muitas vezes nós não queremos cumprir nem o que é certo. Então o pensamento do Pai, os caminhos do Pai, a generosidade do Pai, está muito além daquilo que nós pensamos. E na vida de fé também é assim. Alguns foram chamados desde a infância, outros foram chamados na adolescência, outros foram chamados quando adultos, outros foram chamados mais na velhice, mas o importante é que a generosidade de Deus alcance todas essas pessoas e que elas cheguem à vida eterna. Nós não devemos nos questionar, o fulano, ele veio depois de mim, e aí ele já vai receber a salvação? O fulano veio depois de mim, mas ele já vai assumir alguma coisa na igreja? Olha, até dentro do clero é sim. Cada um tem o seu tempo de chamado. Eu fui para o seminário com 17 anos. Permita dar esse exemplo, Rangel. Eu sou mais novo que o Rangel. E já sou padre. Mas ele tem história de salvação dele. Deus tem um projeto para ele também. Tem um padre na nossa diocese que foi ordenado com mais de 40 anos. Cada um tem uma história. Deus me chamou num tempo, eu tentei responder. Deus chama outros em outro tempo e eles tentam responder. O importante é que todos nós cheguemos e caminhemos para a vida eterna. E tem um outro detalhe interessante que aparece nesse evangelho. Quando aqueles que trabalharam no primeiro turno vão se questionar com o patrão sobre aquilo que eles receberam, o patrão chama atenção. Será que vocês estão com inveja porque eu paguei a mesma quantia? Essa palavra pode aparecer muito na nossa vida. Inveja. O que é a inveja? A inveja é uma espécie de tristeza, é uma espécie de atitude, né, uma tristeza que eu sinto por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu não sou, e quando eu vejo que o outro aparentemente tem e aparentemente é, eu sinto uma tristeza. Eu sinto tristeza pela minha vida, porque eu julgo que eu não tenho o necessário, eu julgo que eu não sou necessário, e eu sinto uma tristeza porque eu vejo a felicidade do outro. O primeiro ponto que bate a nossa inveja, geralmente, o que é? A parte financeira. Quando eu olho para a vida do outro, que aparentemente parece que está indo mais para frente, a vida financeira, né, se é um trabalho autônomo, ou se é um trabalho, um cargo que a pessoa conseguiu, e a vida está indo para frente, a pessoa trocou um carro, comprou uma casa, reformou a casa, está com uma roupa bem comportada. Qual que é a nossa tendência? É sentir inveja. Ele tem, eu não tenho. Ele é isso e eu não sou. O primeiro ponto que nos pega é a parte financeira. Mas isso também dentro da igreja pode acontecer. O outro assumiu uma pastoral, o outro assumiu uma responsabilidade, o outro está nesse cargo. Eu começo a sentir inveja. E quais são as armas que nós temos para combater a inveja? A humildade e a gratidão. A humildade. Eu não sou o centro do mundo. Eu não preciso ter tudo. Eu não preciso ser tudo que eu penso que eu tenho que ser. Se Deus me concedeu essa vida, se Deus me concedeu coisas materiais que eu tenho, e o restante eu posso correr atrás, bendito seja Deus. Que eu seja humilde e que eu reconheça isso. E além da humildade, a gratidão. Olha, eu estou aqui, não tenho tudo o que eu penso que eu deveria ter. Não sou tudo o que eu penso que eu deveria ser. Mas eu vou agradecer a Deus. A gratidão é uma coisa que liberta o nosso coração. Senhor, não tenho tudo o que eu penso que eu tenho que ter, mas obrigado. Eu tenho uma casa, se é própria, se é alugada, mas eu tenho. Eu tenho um alimento, eu tenho um trabalho. Pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas eu tenho um trabalho. Eu tenho uma família que é complicada demais, mas eu tenho uma família. Eu também sou assim, gente. Eu não tenho uma vida financeira perfeita. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Eu não sou tudo que eu gostaria de ser. Mas está tudo bem. Se você me perguntasse assim, padre, o senhor quer uma família diferente? Se a sua é um pouquinho complicada? Não, eu não quero. Foi essa família que Deus me colocou. Padre, o senhor quer uma paróquia diferente? Não.
Estou feliz aqui na São Pedro. Graças a Deus. Padre, o senhor quer ali uma casa diferente? A casa não está muito satisfeita? Para o senhor, não quero outra casa não, está tudo bem. Humildade e gratidão para combater a inveja. E também nós precisamos estar atentos a invejosos que podem estar ao nosso redor. Porque acontece. Existem pessoas invejosas. Eu preciso combater a inveja na minha vida, mas eu também preciso estar atento se existe algum invejoso à minha volta. Então, invejoso, geralmente, ele vai chegando aos poucos. Ele vai colocando veneno aos poucos. É um comentário que te provoca, é um conselho errado, é uma pessoa que você percebe que às vezes está olhando demais a sua vida. Nós precisamos estar atentos. Aqueles que estão ao nosso redor, mas para nos derrubar, nos prejudicar. E nós nos blindamos pela oração. E aqui eu vou fazer uma correção. Católico não se blinda contra a inveja usando aquela correntinha que tem um olhinho não, viu gente? Católico não se entrega à superstição não. Invejosos teremos. O importante é que você reze, o importante é que você se proteja, que você se blinde na oração. Católico não se protege da inveja usando pimentinha não. Eu lembro que na minha época de adolescência surgiu essa febre, né? Não vai mudar nada. Quem tiver que ter inveja vai ter inveja. Por que ao invés de uma pimentinha, de um olhinho, você não coloca um escapulário? Você não coloca um crucifixo? Você não coloca uma corrente de São Bento, uma corrente de São Miguel Arcanjo? Nós não podemos impedir o mal na nossa vida. O mal existe. É uma permissão de Deus. Pessoas maldosas existem e Deus permite. Mas o importante é que eu reze, que eu peça a bênção e que eu peça a proteção de Deus na minha vida. E nenhuma outra prática de superstição, viu gente? Quando vira o ano, eles falam que não pode passar embaixo da escada, né? Eu passo embaixo, eu passo em cima, eu viro a escada. Eles falam que tem que pular as ondas. Eu pulo, eu mergulho, não é problema não. Né? Tem que guardar a romã, eu nem gosto muito de romã. Ah, tem que usar a camiseta amarela. Gente, isso não tem nada a ver. Católico não se entrega a superstições. Católico sabe que o mal existe, sabe que a inveja existe, sabe que invejosos existem, mas ele pede a bênção e pede a proteção de Deus, a proteção de Nossa Senhora e a proteção dos santos para a sua vida. E para encerrar essa homilia, nós estamos no mês da Bíblia, mas aqui no Brasil nós estamos vendo esse debate absurdo e desnecessário sobre a liberação do aborto. A igreja, em qualquer circunstância, ela sempre será a favor da vida. A igreja é mãe. Ela entende os casos mais delicados, os casos mais dolorosos, pessoas que foram vítimas, pessoas que cometeram esse pecado e depois se arrependem. Nós, como igreja, acolhemos. Nós devemos acolher. Mas em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, nós aprovaremos a liberação do aborto. É engraçado que se fala tanto de proteger a planta, proteger o girino, proteger a árvore, que é importante. Mas a vida humana não se protege. Agora nós temos o direito, e aqueles que estão lá em cima julgam que são Deus e que pensam que eles podem decidir quem vive e quem morre. Sabe o que eu fico pensando? E se alguém decidisse sobre eles? E se alguém tivesse o poder de olhar para esses ministros do STF e falar assim, não, você deve viver, você não deve viver. Se a população decidisse, eu já imagino qual seria a resposta. Eles pensam que eles são Deus. Eles pensam que eles têm o poder sobre a vida e sobre a morte. Esse poder só cabe a Deus. Em primeiro lugar, Deus é o Deus da vida. E por que nós defendemos a vida desde a sua concepção? É uma coisa até muito lógica. Nós não começamos a existir quando nós saímos da barriga da nossa mãe. Pelo menos comigo não foi assim. Não sei com vocês. Já tem o feto, já ali é uma vida. Depois o feto vai se desenvolvendo, se torna um embrião, vai desenvolvendo os membros. Quando nós saímos da barriga da mãe, nós nascemos para esse mundo. Mas desde a fecundação, ali já está uma vida. E a igreja sempre defenderá a vida acima de tudo. E nós, como católicos, também precisamos defender a vida. Nós precisamos acolher situações dolorosas, casos delicados. Eu já atendi situações assim, eu já acolhi pessoas assim.
Nós precisamos acolher, mas defendemos a vida acima de tudo. Inclusive, eles dizem que o aborto é um holocausto silencioso, porque principalmente quando tem aquele método que usa-se uma tesoura para cortar o feto, a criança dá um grito, mas é um grito que nós não ouvimos. Por isso que é um grito silencioso. Só a criança dá aquele grito, o grito de alguém que não teve o direito de viver. As situações dolorosas, delicadas, nós entendemos, mas a criança não tem culpa. Se é uma vida, ela tem o direito de viver. E não somos nós, seres humanos, não são ministro A e B, quem devem decidir quem vive e quem morre. Defendamos a vida. E aqui no altar estará o pão da vida. Como é que nós acreditamos no pão da vida? Como é que nós comungamos o pão da vida e não defendemos a vida em todas as suas circunstâncias? É uma contradição muito grande. Nós, como católicos, estamos a favor da vida, defenderemos a vida, e o Papa Francisco já disse, não mudaremos a nossa posição em relação a isso. Que nessa Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, acolhamos a generosidade do Pai por nós. Ele nos oferece o seu Filho na Eucaristia. Ele nos oferece a sua graça, a sua salvação, para que cheguemos à vida eterna. Que Deus também nos preserve da inveja, nos preserve dos invejosos e que Ele nos ajude a testemunharmos a nossa fé e a defendermos a vida.